Detente un momento, respira hondo y escucha esta pregunta que puede cambiar completamente la dirección de tu vida. ¿Y si lo único que te está faltando para experimentar la prosperidad que Dios tiene para ti es la sabiduría que Salomón pidió? No una sabiduría humana limitada o superficial, sino esa sabiduría divina que ilumina decisiones, que abre puertas que tú no podrías abrir solo, que te transforma desde adentro, que te da claridad en tiempos confusos y que te lleva a un nivel de prosperidad que nace de la presencia de Dios. Cuando pensamos en Salomón, muchas veces lembramos de su riqueza inimaginable, de su reinado grandioso, de su poder. Pero la verdad más profunda es esta: todo lo que Salomón llegó a hacer empezó con una oración sincera, una oración humilde, una oración que Dios no resistió y decidió honrar. Salomón podría haber pedido riqueza, fama, poder, territorios, pero no lo hizo. Él pidió entendimiento, pidió dirección, pidió sabiduría para gobernar su vida y su pueblo conforme al corazón de Dios. Y ese pedido, ese deseo de ver como Dios ve, de discernir como Dios discierne, de caminar en los caminos del Altísimo, fue el que cambió absolutamente todo. La Escritura promete, y esta promesa es para ti hoy, que si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Santiago 1:5. Eso significa que hoje, agora, neste instante, você pode pedir o mesmo espírito de sabedoria que repousou sobre Salomão. Você pode pedir luz para suas decisões, paz para seus caminhos, direção para suas oportunidades e entendimento para tudo aquilo que está diante de você. Essa sabedoria não é distante, não é mística, não é reservada a reis, é presente, é viva, é acessível e Deus a dá generosamente. Por isso, antes de continuar, repite conmigo esta breve pero poderosa declaración. Señor, abre mis ojos para recibir tu sabiduría hoy. Siente esa frase en tu espíritu, deja que cale profundo, porque este video no es apenas información, es una palabra profética para tu vida, un llamado suave del cielo, un recordatorio de que tu historia puede ser transformada por la sabiduría divina. Y ahora, con el corazón abierto y el espíritu atento, entramos en el primer capítulo. Si hay algo que marca de manera impresionante la vida de Salomón, es que su búsqueda de sabiduría no nació de la ambición, sino de un corazón profundamente consciente de su necesidad de Dios. Salomón era joven cuando recibió el reino. Tierras por administrar, un pueblo inmenso por guiar, enemigos alrededor, responsabilidades extraordinarias. Y aún así, en lugar de apoyarse en su fuerza, en su inteligencia o en su linaje, él decidió apoyarse en el Señor. La verdadera sabiduría siempre comienza con humildad. Salomón no llegó a Dios diciendo, yo puedo solo. Él llegó diciendo, Señor, necesito que me enseñes, necesito que me guíes, no puedo sin ti. E talvez hoje você se sinta exatamente assim, com muito nas mãos, muito para decidir, muito para resolver, e ao mesmo tempo com uma sensação de que suas forças não são suficientes. Se esse é o seu estado, saiba, você está no lugar perfeito para receber sabedoria divina. Porque Deus derrama sabedoria sobre aqueles que reconhecem sua dependência dele. Na oração de Salomão, registrada em 1 Reis 3:9, ele diz, dá a tu siervo um coração entendido para juzgar a tu pueblo e para discernir entre o bem e o mal. Que pedido tão puro, tão nobre, tão profundo. Salomão não pediu riquezas, e Deus lhe deu riquezas. Não pediu honra, e Deus lhe deu honra. Não pediu longevidade, e Deus prolongou sua vida. Ele pediu sabedoria, e a prosperidade veio como consequência. Aqui há um princípio espiritual que muitas pessoas ignoram. A verdadeira prosperidade nasce de um coração alinhado com Deus.
Não é o dinheiro que abre o caminho, é a sabedoria, é o discernimento, é a capacidade de enxergar oportunidades onde outros só veem obstáculos. É ouvir a voz de Deus dizendo, por aqui, não por ali. É tomar decisões que trazem vida, paz e frutos duradouros. E essa é exatamente a maneira como a prosperidade de Salomão foi construída. Não a partir de esforço humano, mas de revelação divina. E agora eu te pergunto com toda a suavidade e profundidade espiritual. Que passaria se tu também empezaras a pedir sabedoria antes que qualquer outra coisa? Antes del dinheiro, antes de los resultados, antes de las oportunidades, antes de los cambios que deseas ver. ¿Qué pasaría si tu oración se volviera, Señor, dame sabiduría para vivir, decidir y avanzar conforme a tu voluntad? Eu te digo com toda a certeza, tu vida se ordenaria, tu mente se aclararia, tuas emoções encontrariam paz e a prosperidade viria como fruto natural de um coração governado por Deus. Porque assim como Salomão, você também é visto, ouvido e amado por Deus. E quando você busca sabedoria, antes de qualquer outra coisa, o céu se move a seu favor. Agora declara comigo, deixando que essa verdade toque seu espírito. Minha prioridade é agradar a Deus, e de ali nasce minha prosperidade. Deixa essa frase fluir em você, porque ela carrega um código espiritual poderoso. E assim, com o coração preparado, avançamos para o próximo capítulo, onde você vai descobrir como a sabedoria divina abre portas e multiplica oportunidades de formas que você nunca imaginou. La sabiduría que viene de Dios no es teórica, no es abstracta, no es distante. Es una sabiduría práctica, viva, activa y profundamente transformadora. Una sabiduría que no se queda en pensamientos, sino que se revela en decisiones. Y decisiones guiadas por el Espíritu Santo son decisiones que abren puertas, crean oportunidades y llevan tu vida a lugares que jamás imaginaste. Cuando Salomón pidió sabiduría, tal vez no tenía idea de que estaba activando una dimensión espiritual que cambiaría la historia de su vida. Pero así funciona la sabiduría divina. No solo ilumina tu mente, ilumina tu camino, porque onde há sabedoria, há direção. Onde há direção, há movimento. E onde há movimento conforme a vontade de Deus, há portas que se abrem, conexões certas surgindo e oportunidades que parecem quase milagrosas. A Escritura disse em Provérbios 3, 13 e 14, Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Observe isso com atenção. A sabedoria produz frutos melhores que ouro e prata. Isso significa que a sabedoria te leva a resultados que o dinheiro sozinho nunca poderia produzir. Resultados que mudam destinos, resultados que constroem vidas. E talvez você esteja buscando exatamente isso. Uma decisão certa, uma oportunidade certa, uma porta aberta pela mão de Deus. E eu quero te dizer com toda a paz do Espírito, quando você caminha em sabedoria, as oportunidades começam a te encontrar. Veja Salomão. De onde veio tudo o que ele viveu? De uma porta espiritual que foi aberta no momento em que Deus lhe deu sabedoria. Vieram alianças estratégicas. Vieram líderes de outras nações buscando seu conselho. Vieram riquezas que ele nunca pediu. Vieram soluções para conflitos impossíveis. Vieram decisões que fortaleceram seu reino. Porque a sabedoria não apenas mostra o caminho, ela cria caminhos. E talvez hoje você esteja diante de perguntas importantes. Qual é o seguinte passo? Em que direção devo mover-me? Devo aceitar essa oportunidade ou esperar? Devo invertir? Devo detener-me? Devo avançar? A sabedoria divina é o que traz clareza quando tudo parece incerto.
E essa clareza é uma forma poderosa de prosperidade. No te das cuenta, pero muchas puertas permanecen cerradas no porque no estás listo, sino porque necesitas verlas desde la perspectiva de Dios. Hay momentos en los que el cielo te guarda de algo y solo después entiendes que era protección. Y hay momentos en los que Dios te empuja hacia adelante porque llegó el tiempo de crecer, expandirte y vivir lo que Él planejó para ti desde o principio. La sabiduría te hace sensible a esas señales divinas. Te permite discernir la oportunidad correcta de la equivocada. Te ayuda a distinguir la voz de Dios de la voz del miedo. Te protege de decisiones impulsivas e te conecta com decisões inspiradas. E quando você decide com sabedoria, você se posiciona onde o favor de Deus já está te esperando. Porque sim, há lugares onde o favor já foi preparado para você. E a sabedoria é o GPS espiritual que te leva exatamente até lá. Pensa um momento. Quantas portas você já viu se abrirem quando tomou uma decisão guiada por Deus? Quantas situações mudaram porque você ouviu aquela voz suave no coração dizendo: espera, agora, por aqui, não por aí. Isso é sabedoria divina em ação. Isso é Deus te guiando por caminhos de paz e prosperidade. Agora declare comigo, com fé e convicção. Com a sabedoria de Deus, cada passo se convierte em avance. Deixa essa verdade entrar. Porque quando você caminha em sabedoria, você nunca retrocede. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, você está avançando no Espírito. E agora, com teu coração sensível e preparado, entramos no próximo capítulo. Como a sabedoria produz uma prosperidade sustentável, firme e fiel ao propósito de Deus. Há tipo de prosperidade que dura pouco, e há outra que permanece, cresce, se fortalece e se transmite de geração em geração. La primera depende del esfuerzo humano, de la suerte, del mercado, del momento. La segunda depende de Dios, de su dirección y de la sabiduría que Él derrama sobre quienes caminan con un corazón íntegro. Salomón no solo fue próspero, fue estable, fue consistente, fue sostenido por Dios, e isso é muito mais profundo do que muitos imaginam. Porque a prosperidade que vem de Deus não é um pico emocional, um momento de sorte, um golpe financeiro inesperado. A prosperidade divina é um estilo de vida, uma jornada, um conjunto de decisões guiadas pelo Espírito que constroem algo firme, sólido e duradouro. La Escritura lo afirma en Proverbios 8, 18, 21. Conmigo están las riquezas y la honra, la riqueza duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro fino, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Observe cada palabra con calma, porque cada línea contém un principio espiritual precioso. Riquezas duradeiras, honra verdadeira, caminhos de justiça, tesouros preenchidos por Deus. Isso não é uma promessa vazia. É o próprio Espírito de sabedoria falando. É Ele quem afirma: mi fruto es melhor, mi caminho é seguro, mi recompensa es estable. Agora pense nisso. Quantas pessoas alcançam prosperidade, mas não conseguem mantê-la? Quantas conquistam algo, mas perdem logo depois? Quantas experimentam portas abertas, mas não têm clareza para administrá-las? Quantas vivem altos e baixos constantes porque suas decisões não foram guiadas por Deus? La sabiduría no solo te dá prosperidade, te enseña a sostenerla, te dá discernimiento para decir no a lo que parece bueno, pero no es de Dios. Te da claridad para reconocer asociaciones peligrosas. Te da visión para sembrar en lugares correctos. Te da templanza para no destruir con impulsos lo que Dios comenzó a construir en tu vida.
Te dá prudência para não adelantarte al tiempo divino. Te dá fortaleza interior para permanecer firme quando outros se rindem. Porque a prosperidade divina não depende de circunstâncias externas. Depende da aliança entre você e Deus. E talvez hoje você esteja buscando mais do que apenas uma bênção momentânea. Talvez você deseje uma vida que floresça de forma contínua, uma fé que sustente seus passos, uma estabilidade que venha não do mundo, mas do céu. E isso é exatamente o que a sabedoria faz. Ela constrói em você uma estrutura espiritual que te torna capaz de avançar sem perder o equilíbrio, capaz de crescer sem se orgulhar, capaz de prosperar sem se afastar de Deus, capaz de administrar o muito sem perder o coração humilde que você tinha quando ainda era pouco. Observe Salomão novamente. Su prosperidad no nació de estrategias humanas, nació de una estructura espiritual sólida, sabiduría, discernimiento y una búsqueda constante de Dios. E isso se aplica a você também. A forma como você administra suas emoções, suas finanças, suas decisões e seus relacionamentos, quando guiado pela sabedoria divina, cria raízes profundas que te tornam mais forte do que as tempestades que antes te derrubavam. Talvez este seja o ponto-chave deste capítulo. A prosperidade divina cresce na mesma medida em que cresce seu discernimento. E discernimento não se compra, se recebe. Discernimento não se improvisa, se cultiva. Discernimento não se finge, se prova nas decisões. Por isso, deixe que esta declaração toque seu espírito agora mesmo. La prosperidade de Deus me sigue porque vivo com discernimento. Sinta essa verdade se assentando em sua alma, porque quando a sabedoria governa suas escolhas, a prosperidade não é um acaso, é um fruto natural. E agora, com seu coração preparado e sua fé sensível, avançamos para o próximo capítulo, onde você aprenderá a receber hoje a sabedoria que transforma decisões e destinos. Chegamos a um dos momentos mais importantes de esta jornada espiritual, porque agora não estamos apenas falando sobre a sabedoria que Salomão recebeu, estamos falando da sabedoria que você pode receber hoje. Sim, hoje, não amanhã, não quando tudo melhorar, não quando você já estiver mais preparado. Hoje, a sabedoria de Deus não está longe, não está reservada a alguns, não está escondida atrás de rituais ou condições impossíveis. Ela está disponível para todo aquele que a pede com fé, humildade e coração sincero. La Escritura lo afirma con una fuerza impresionante en Santiago 1:5. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin reproche. Generosamente, sin reproche, a todos. Você percebe o poder dessa promessa? Não diz a los perfectos, não diz a los que não falam, não diz a los que já tienen todo bajo control. Diz a todos, e isso inclui você, com tus luxas, tus dúvidas, tus cargas, tua história, tu passado e tus anhelos. Inclui você assim como está, com tudo o que sente neste momento. E talvez você pense, pero como recibo eu essa sabedoria? Como la ativo em minha vida? Como la hago parte de minhas decisões? A resposta é suave, simples e profunda, com abertura, com rendição, com sinceridade, com um coração disposto a dizer: Senhor, ensina-me, porque a sabedoria não entra à força, ela é derramada em corações que se abrem, rendem o controle, deixam de lutar sozinhos e decidem caminhar de mãos dadas com Deus. E talvez hoje você esteja em um ponto da sua vida onde precisa urgentemente de direção. Talvez precise tomar uma decisão grande. Talvez esteja diante de mudanças que te assustam. Talvez seus caminhos pareçam confusos. Talvez você sinta que já tentou tudo e ainda não sabe por onde seguir. Eu quero que você ouça isto com todo o seu ser.
A sabedoria que você está pedindo é exatamente a sabedoria que Deus quer te dar. O Espírito Santo, que foi a fonte da sabedoria de Salomão, é também aquele que te guia hoje. Ele é aquele que sussurra respostas, aquele que ilumina pensamentos, aquele que revela oportunidades, aquele que te avisa quando algo não é para você, aquele que te empurra suavemente para o lugar certo, na hora certa. A mudança que Salomão viveu começou dentro e só depois se manifestou fora. E o mesmo acontecerá com você. Quando a sabedoria entra no coração, ela começa a transformar a forma como você vê sua vida, a forma como você interpreta suas batalhas, a forma como toma decisões, a forma como responde ao inesperado, a forma como administra o que Deus te confia, a forma como enxerga oportunidades que antes passavam despercebidas. Porque a sabedoria não muda apenas circunstâncias, muda a sua percepção, muda a sua sensibilidade espiritual, muda seu entendimento, muda seus padrões internos, muda seu destino. Sim, destino. Uma decisão guiada por Deus pode mudar tudo. Um passo iluminado pelo Espírito pode te levar à porta certa. Uma palavra de sabedoria pode evitar anos de dor. Uma revelação pode abrir caminhos que estavam fechados. Uma direção divina pode te conectar com pessoas, lugares e oportunidades que jamais encontraria sozinho. E hoje, aqui, neste momento, quero que abras tu coração de maneira intencional, com calma, com fé, com total sinceridade. E repite comigo, despacio, con el alma despierta. Hoy recibo la sabiduría que cambia decisiones y destinos. Siente esa frase entrar en ti como luz suave, como claridad, como paz, como algo que se acomoda en tu espíritu y comienza a transformar desde adentro. Porque este capítulo no es teoría, es impartición, es transferencia espiritual. Es una invitación divina, es un recordatorio de que Dios no te deja caminar a oscuras. Él te guía, te enseña, te muestra, te revela, te acompaña. Y a partir de este momento, con la sabiduría activada en tu interior, estás listo para avanzar hacia la conclusión final, donde esta palabra se sellará en tu espíritu y te llevará a un próximo nivel de propósito y prosperidad. Llegaste hasta este punto, y eso ya dice algo profundo sobre tu corazón. Dice que estás buscando más que información, estás buscando transformación, estás buscando claridad, dirección, propósito y la sabiduría que solo Dios puede dar. A lo largo de esta jornada vimos algo poderoso. La sabiduría siempre es la raíz y la prosperidad siempre es el fruto. No al revés, nunca al revés. Salomón no fue grande porque tuvo riquezas porque primero fue lleno de sabiduría. Tu estabilidad, tu crecimiento, tu avance, tu prosperidad espiritual, emocional, familiar, financeira, tudo começa no mesmo lugar, en la presencia de Dios, en la luz de su entendimiento, en el discernimiento que Él derrama sobre tu vida. Talvez hoje você consiga enxergar algo que antes estava oculto, que muitas das portas que você espera que se abram dependem da sabedoria que Deus está liberando sobre você neste momento. E é exatamente isso que quero selar no seu espírito agora. A sabedoria abre caminhos. A sabedoria sustenta aquilo que Deus coloca em suas mãos. A sabedoria transforma decisões. A sabedoria protege seu coração. A sabedoria honra sua fé. A sabedoria te prepara para prosperar sem perder sua essência. A sabedoria te leva ao lugar onde o favor de Deus já te espera. Agora respira fundo, suavemente, e deixa que estas palavras sejam como um bálsamo sobre tua alma. Porque esta não é apenas a conclusão de um vídeo, é o início de uma nova estação sobre sua vida. E quero fazer algo contigo neste momento, un acto breve de fe, un pequeño espacio de oración para sellar todo lo que has recibido. Inclina tu corazón.
No necesitas cerrar los ojos si no quieres, solo concéntrate y ora conmigo. Señor, gracias por tu palabra que ilumina mi camino. Hoy recibo tu sabiduría, la acepto, la honro y la guardo en mi corazón. Guía mis decisiones, dirige mis pasos, abre mis ojos y fortalece mi espíritu. Que tu sabiduría me conduzca por sendas de justicia, paz y prosperidad. Yo camino bajo tu luz, bajo tu dirección y bajo tu propósito. Amén. Ahora escucha esta última verdad antes de cerrar. Tu vida cambiará desde el momento en que decidas caminar en sabiduría divina. Porque la sabiduría de Dios no solo te enseña a vivir, te enseña a prosperar con propósito, con paz, con estabilidad, con gracia y con un corazón lleno de Él. Y que esta declaración final quede grabada en tu espíritu como un sello del cielo. La sabiduría de Dios guía mi vida, sostiene mi camino y multiplica mi prosperidad.